dia! Olha eu aqui de novo na manhã dessa quinta-feira para darmos continuidades aos nossos estudos, agora com medidas de comprimento. Então, peguem o material de matemática de vocês e vamos lá. Medidas de comprimento. Nós temos as unidades de comprimento que foram criadas para evitar confusões. Foram criadas as unidades de medida padrão. E para o comprimento, a unidade padrão é o metro. Então, toda vez que nós falarmos sobre comprimento, nós vamos lembrar que a medida padrão é o metro. Então, nós vamos ligar comprimento a metro. Algumas outras unidades de comprimento, elas derivam do metro, como o milímetro, o centímetro e o quilômetro. O milímetro nós vamos abreviar com mm, o centímetro com cm e o quilômetro como km. O milímetro é uma unidade bem menor do que o metro e são necessários 1000 milímetros para que nós possamos formar um metro. Já o centímetro continua sendo uma unidade menor do que o metro, porém só são necessários 11 centímetros para que nós possamos formar um metro. Já o comprimento que nós temos aí como quilômetro é uma unidade bem maior do que o metro e são correspondentes a 1000 metros. Quando eu tiver 1 quilômetro, são equivalentes a 1000 metros. No livro de vocês tem essa ilustração que eu tirei, que lá na aldeia, os índiozinhos, eles costumam medir o comprimento com a parte do corpo. Então, eles medem a largura do gol, por exemplo, marcando 6 passos. Então, eles utilizam os pés para que possam medir o comprimento da largura do gol. Então, as medidas de comprimento são exemplos de grandeza. O comprimento, essas medidas de grandeza, nós vamos ter aí o comprimento, a temperatura, o peso, o tempo, entre outros. Medir é comparar uma grandeza com outra grandeza padrão, que nós vamos chamar aí de unidade de medida. Então, eu coloquei aqui essa tabela para que nós possamos analisar, onde nós temos grandeza, a unidade de medida e o símbolo da unidade, ou seja, como nós iremos abreviar. O comprimento, nós vamos ter aí a medida de 1 metro ou de quantos metros a gente tiver, e o símbolo dessa unidade, ou seja, a abreviação de metro, nós vamos abreviar apenas com a letrinha M. Já a massa, nós vamos ter a medida como quilogramas e vamos abreviar com kg, que nós vamos ter aí o símbolo da unidade de quilos. O tempo, a medida dele é segundos e a abreviação é a letra S. A temperatura, nós vamos ter Kelvin e a unidade de medida, a abreviação é a letra K. A corrente elétrica, nós vamos ter como medida a ampere e a abreviação vai ser a vogal A. A quantidade de substâncias, nós vamos ter aí como unidade de medida o mol e vamos abreviar com mol. A intensidade de luminosidade nós vamos chamar de candela e vamos abreviar com CD. Eu retirei essa imagem do livro de vocês, onde tem alguns alunos que estão nos nossos livros e eles estão dialogando e um fala, o lado deste cartão mede 10 centímetros. Então, ele pegou um cartão e ele mediu com uma régua e foi equivalente a 10 centímetros. E a Ana fala, isso significa que cabe 10 vezes 1 centímetro nesse comprimento.
e o outro diz tudo o que podemos medir se chama de grandeza. Então, tudo aquilo que nós podemos medir, como nós vimos no slide anterior, como medida de peso, tempo, temperatura, quilo, que é o peso, nós iremos chamar de grandeza. E essas grandezas, elas vão ter as abreviações que nós também vimos no slide anterior. Nós vamos ter também o perímetro, que o perímetro é a medida de comprimento do contorno. Eu coloquei aqui essa ilustração para vocês do campo de futebol, onde o perímetro dele é o contorno desse campo de futebol, ou seja, todo esse contorno que está de vermelho. E um lado mede 100 metros e na lateral mede 70 metros. E aí tem um cálculo bem interessante para que a gente consiga saber o cálculo total dessa área, desse campo de futebol. Para fazer esse cálculo do perímetro, nós devemos somar todos os lados. Então, nós vamos pegar o lado direito e somar com o lado esquerdo, pegar a frente e somar também com o fundo. Então, nós teremos aí P, que significa o perímetro, é igual a 100 mais 70 mais 100 mais 70. Nós vamos somar aí todos os lados. Aí é uma imagem de um retângulo. Então, temos dois lados do mesmo tamanho e dois lados opostos do mesmo tamanho. Então, nós vamos somar os 4 lados e vamos ter o resultado do nosso perímetro, ou seja, nós vamos saber o tamanho total desse campo de futebol. Então, a soma desses lados deram 340 metros. Então, nós temos aqui o contorno lá na página 61 do material de vocês. E para a aula de matemática, a galerinha montou em cartazes algumas figuras geométricas usando diferentes materiais. Vejamos, nós temos aí materiais com palito de dente e material com clipes, formados em formas geométricas, não é mesmo? Então, vocês vão responder ainda na página 61, a letra A, letra B e a letra C. Onde a letra A quer saber qual dos dois retângulos é maior. E para isso, nós vamos usar uma régua para medir. Você vai pegar a sua régua, vai medir todos os lados, vai somar e nós vamos identificar qual desses retângulos e desse quadrado são maiores. Nós temos aí dois retângulos e nós vamos somar os dois retângulos. Já na letra B, nós vamos responder o seguinte: por que foi usado uma quantidade maior de clipes do que de palitos para se formarem os retângulos? Então, nós vamos analisar. Eu quero que vocês me digam o que vocês acham. A medida de cada palito é igual à mesma medida do clipe? Então, vamos olhar, vamos analisar e vamos pensar para que nós possamos responder a letra B. Quantos clipes seriam necessários para se formar outro quadrado com o mesmo tamanho do representado com os palitos? E aí, no livro de vocês, nós temos aí, ainda na página 61, falando sobre medidas de contorno. Quando medimos o contorno de uma figura, estamos encontrando seu perímetro. O perímetro pode ser medido de diversas formas ou com várias unidades de medida. No caso das figuras da página anterior, os perímetros podem ser medidos em clipes e em palitos. Então, nós já sabemos o que é perímetro, não é mesmo? E aí vocês vão responder essas 3 perguntinhas da página 61. Já lá na página 62, nós temos aí mais 2 perguntinhas. Onde a primeira fala na malha quadriculada
a seguir, cada quadrinho tem 1 centímetro de lado. Observe cada figura e escreva seu perímetro em centímetros. Então, o que é que nós vamos fazer? Ele quer saber o perímetro de cada figura. Então, nós vamos somar todos os lados, não é mesmo? Porque para nós identificarmos o perímetro, nós temos que somar todos os lados. Já na segunda questão, pede o seguinte: na malha quadriculada a seguir, cada quadrinho tem 1 centímetro de lado. Represente 3 retângulos de formas diferentes e de perímetro de 16 centímetros. Então, vocês vão criar 3 formas geométricas diferentes, não pode repetir. Vão desenhar 3 retângulos com a estrutura desses retângulos tendo um perímetro de 16 centímetros. Ou seja, a soma de todos os lados vai ter que dar 16 centímetros. Já na terceira questão, fala o seguinte: o senhor João é o funcionário de uma grande fazenda e precisa cercar alguns terrenos nela. Então, nós temos aí o terreno 1, o terreno 2, o terreno 3, o terreno 4 e o terreno 5. Vocês vão me responder a letra A e a letra B. Meça com uma régua e anote os perímetros de cada figura. Então, vocês vão medir, vão pegar a régua de vocês, vão medir cada forma geométrica dessas e vão colocar a resposta nos seus lugares correspondentes. Já na letra B, se cada centímetro no mapa corresponde a 100 metros da fazenda, escreva o perímetro de cada um dos terrenos em metros. Então, vocês vão pegar o valor, já que foi encontrado, em cada figura que vocês colocaram na letra E, e vão transformar em metros e vão colocar na figurinha nos números correspondentes de cada forma geométrica. Lembrando que já nós vamos ter um encontro presencial às 9h30 e nós vamos comentar essa atividade. Um beijo e até